Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Bem, desejo que bem. Desculpa, eu vou colocar tela cheia. Bem, desejo que estejam bem. Como falamos o outro dia, como falamos agora, faz um tempinho, aqui vamos deixar o vídeo, né, da aula de hoje. Então, o tema era imperfeito do subjuntivo, tá? Bem, começamos com a leitura deste poema que disse: Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar. Ladrilhos são las cerâmicas, sim? Não para o automóvel matar gente, mas para crianças brincar. Se esta mata fosse minha, se esta vegetação, sim, como este bosquecito, eu não deixava derrubar. Se cortarem todas as árvores, onde é que os pássaros vão morar? Se este rio fosse o meu, eu não deixava poluir, não deixava contaminá-lo. Joguem esgotos noutra parte. Joguem esgotos, tirem sus desechos, sus desagotes, em outra parte, que os peixes moram aqui. Se este mundo fosse meu, eu fazia tantas mudanças que eles seriam paraíso de bichos, plantas e crianças. Então, mudança, cambios. Bichos, la idea amigable de decirle a los animalitos. Então, o que está marcado, sim, com esta letra mais gordinha, né, é o imperfeito do subjuntivo. O que é o imperfeito? Vamos ver. O pretérito imperfeito do subjuntivo é utilizado nas expressões de desejos, probabilidades e acontecimentos que estão condicionados por outros. Então, se acontecer uma coisa, pode passar talvez outra. Ou seja, aqui estaríamos com as orações condicionais, tá? Ótimo. Pode indicar uma ação presente, passada ou futura. Tudo vai depender qual é esse ato com que está relacionado. Então, vamos ver algumas frases, né? Eu iria ao evento se eu estivesse disponível, mas não estou. Então, aqui estamos com uma oração condicionada, tá? Eu iria ao evento se eu estivesse disponível. Então, como ele não está disponível, não vai ir ao evento. Então, por isso é iria, é possibilidade. Este é o futuro do pretérito, tá bom? Outra oração de tipo condicional. Se você comprasse os presentes, eu teria mais tempo para a decoração da festa. Então, se vos comprases los regalos, yo tendría más tiempo para la decoración. Tudo seria mais fácil se eles parassem de brigar. Sim? Tudo seria mais fácil, seria, futuro do pretérito, se eles parassem de pelear. Então, vamos à formação desse imperfeito do subjuntivo. Então, vai derivar da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, ou seja, do eles. Tá? Do eles do pretérito perfeito. E a gente, o que vai fazer? Vai tirar ham e vai adicionar se. Então, vamos ver como é a modificação. No verbo falar, eu digo, eles falaram. Pretérito perfeito simple, eles. Eles venderam. Verbo vender, pretérito perfeito simple desse verbo. Eles partiram. Verbo partir, pretérito perfeito desse verbo. Então, como se forma o imperfeito? Tiro ham, le saco ram e adiciono as terminações. Se eu, acá no lugar de que, seria melhor se, mas é a mesma coisa, tá? Se eu falasse, se eu falasse,
Se ele falasse, se nós falássemos e tem acento. Se vocês falassem ou se eles falassem, tá? Então, é se, semos, sem. Depois, com o verbo vender, se eu vendesse, se ele vendesse, se nós vendéssemos, ahora por acuerdo ortográfico tiene también acento agudo. No me había dado cuenta que tenía circunflexo, ¿sí? Es agudo, es el común. Se nós vendéssemos, se eles vendessem. E com o verbo partir é a mesma coisa. Se eu partisse, se ele partisse, se nós partíssemos, também lleva acento. Se eles partissem, tá? Então, le saco ram e le agrego SSE. Então, a gente aqui trabalhou com estes verbos, cantar, cozinhar e pular, tá? Então, a gente colocou, não? Se eu... Desculpa, primeiro colocamos o pretérito perfeito do verbo cantar, que é cantaram. Então, fizemos as modificações. Se eu cantasse, se ele cantasse, se nós cantássemos, se eles cantassem. Verbo cozinhar é cozinharam, no pretérito perfeito. Então, se eu cozinhasse, se ele cozinhasse, se nós cozinhássemos, se eles cozinhassem. Verbo pular, no pretérito perfeito, é pularam. E eu digo, se eu pulasse, se ele pulasse, se nós... desculpa. Se nós pulássemos, se eles pulassem. Com o verbo correr, né? Eu digo correram. Então, se eu corresse, se ele corresse, se nós, se nós corréssemos, se eles corressem. E com o verbo abrir, eu digo abriram, né? Então, se eu abrisse, se ele abrisse, se nós abríssemos, se eles abrissem, tá? E na sala de aula fizemos estas atividades. Primeiro, colocar aqui o pretérito perfeito destes verbos irregulares e aqui o pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Com estas 4 colunas. Então, querer, quiseram, eu quisesse, né? Ter, eles tiveram, que nós tivéssemos. Sempre el nós com acento. Preferir, eles preferiram, que ela preferisse. Comprar, sim? Se eles compraram. Se vocês comprassem. Abrir, já trabalhamos. Abriram, elas abrissem. Ver, sim? Eles viram. Se você visse. Saber, eles souberam. Se eu soubesse.
Ficar, ficaram, se ele ficasse. Desculpem aqui, vou colocar uma vírgula. Ficar. Vir, vieram, se vocês viessem. Dizer, dizeram, e prestem atenção, aqui tem esse já dobrada, então nós dissemos. E depois, trazer, trouxeram, elas trouxessem. Tá bom? Bem, então, isso foi o que a gente trabalhou hoje na sala de aula ao vivo, tá? Então, aqui temos as respostas. Deixamos tarefa que não é para entregar, é só para que vocês continuem caprichando com a ideia do imperfeito do subjuntivo. Tem que fazer a mesma coisa. Na primeira coluna, flexionar todos estes verbos no pretérito perfeito. E na segunda coluna, passar para o imperfeito do subjuntivo. Tá? Bem, então é só por hoje, tá? É um tema que é um pouco complicado. Precisamos de muito conteúdo anterior, tá? Então, encaminhamos um beijo e a gente se vê na próxima semana, tá? Bem, um beijo enorme.